relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Você toma uma pequena e velha lâmpada, onde o carvão envolve o pavio da lâmpada. Veja bem, o carvão envolve o pavio da lâmpada, e isto somente fará muita fumaça. Este é o problema conosco. Temos muito carvão na lâmpada, muito carvão. O fogo não pode acender, não pode vir ar suficiente do fundo. O que precisamos é de um período para tomarmos fôlego, uma boa respirada, um respiro fresco do céu, do batismo do Espírito Santo novamente, e o Espírito Santo operar na igreja com sinais e maravilhas, seguindo o verdadeiro selo de Deus. Então ele disse: prepare as lâmpadas, lhes direi o que farei. Vou às assembleias, se não me tratarem bem, vou na quadrangular. Então ele começa a dizer, né? Você está cheio do quê? De carvão. Então ele mostra o que é este carvão espiritual. E se não me tratar bem, eu mudo de igreja. Porque fez isso comigo. Porque é um carvão. O seu pavio está fumegando. Prepare sua lâmpada. Prepare-se. Estamos no fim do tempo. Mas eles ou alguém, veja bem, pregará isto. Alguém dirá isto. Em algum lugar haverá alguém dentre eles que conseguirá isto. Isto é certo. Não sei quantos, porque assim é dito. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, onde somente 8 almas foram salvas. Mas não sei quantos conseguirão, mas haverá alguns deles que terão suas lâmpadas preparadas. Isto é tudo. Preparem suas lâmpadas, porque o tempo está à mão. Quantos vão preparar suas lâmpadas? Ele disse: poucos. Poucos preparam. Então, tirar o carvão, como diz o irmão, passar a agulha, orar, jejuar, consagrar, tirar o mundo, as modas do mundo. Então, por quê? Porque o tempo está à mão. Então, quando as virgens nécias, as quais já receberam a marca da besta, você diz: isto é a marca da besta? Sim, certamente. Então Caim recebeu a marca da besta e se foi. O que foi isto?
quando a igreja batista, quando a igreja pentecostal, quando a igreja presbiteriana receberam a marca da besta, ao invés de receberem o Espírito Santo, elas saíram da presença de Deus e fizeram para si uma organização. O que elas fizeram? Tomaram para si uma falsa esposa, uma esposa falsa do mundo, como Caim. Então, ele está dizendo, tomaram para si uma esposa. Quando Caim saiu da presença de Deus, ele foi para a terra de Nod e tomou para si uma mulher. Quantos lembram disso, dessa passagem? Vocês estão captando? Estão entendendo aonde estamos andando? Então, ele está dizendo, Caim recebeu. Tomaram para si uma falsa esposa, uma esposa falsa do mundo, criada e pintada como Jezabéis e tudo mais, com cabelos curtos, usando shorts, saias à moda Hollywood, e pregadores têm tomado para estar com eles, diáconos com 2 ou 3 esposas. Tá vendo? Você diz, você está sempre falando de nossas mulheres, sobre nossas mulheres, aí ele fala do homem aqui. Nós lemos isso aqui o culto passado, quantos lembram? Então, ele está dizendo, né? Ele está indo aqui e dizendo tudo isto e colocando assim, olha, preparem sua lâmpada, meu irmão, no 121. Né? Prepare sua lâmpada, meu irmão, permita a forte luz do Espírito Santo brilhar com frescor novamente. Está ficando escuro. É um tempo tão terrível, tão horrível, está ficando escuro. Está ficando escuro. Que tempo estamos vivendo? Aí, irmãos, no próximo culto, o profeta prega a marca da besta. E aí ele começa a falar no parágrafo 32 sobre a marca da besta, pregado em 17/2 de 1961. E ele faz uma retrospectiva, igual nós fizemos um pouco aqui. E eu quero entrar a partir do parágrafo 32. Eu quero ler, como eu estava lendo lá em casa, o profeta trazer para nós esta escritura de Ezequiel, capítulo 9. E ele disse, ele recebe o selo verdadeiro. E o selo de Deus é o Espírito Santo. Agora, estamos prontos para começar aonde terminamos na noite passada, em Ezequiel, no capítulo 9. Quantos leram isto? Vocês se alegraram? Quantos leram? Vocês se alegraram quando leram? Leiam isto agora. Ele disse, é ali, presta atenção, é ali aonde o profeta previu o Pentecoste e disse o que aconteceria. Essa escritura de Ezequiel, ela é uma profecia. É uma profecia o profeta chama, né, isto de Pentecoste. O que é o Pentecoste, né? Pentecoste é o derramamento do Espírito Santo. Nós já estudamos sobre isto. Eu quero que os irmãos observem algo aqui. Ele viu 6 homens que vinham a caminho da porta alta. Então, ele previu isto. E eles tinham armas destruidoras. Lembre-se, vocês notaram que foi designado somente para Jerusalém? Apenas para Jerusalém. Porque é lá onde os judeus, Deus lida com os gentios de maneira individual. Ora, eu quero que a igreja prepare-se. Quero que vocês acompanhem isto. Porque nós vamos entrar aqui em algo mais profundo um pouco. E eu lendo isso nesta tarde, né, que eu estava lendo,
E se a igreja, né, está acompanhando, eu pergunto se a igreja está acompanhando, porque nós estamos vivendo em um tempo, como disse o profeta aqui, no fim, as coisas estão ficando escura. Ele disse, e são poucos que vão preparar as suas lâmpadas. Poucos que vão captar aquilo que Jesus disse para os discípulos, dizendo, quando vedes Jerusalém cercada, aqueles que estiverem no telhado, não desça, aqueles que estiverem no campo, não volte. Ore para que não aconteça nem no inverno e nem no sábado, né? Ai das grávidas, né? Então, poucos captaram isto. Outros não captaram o que Jesus estava dizendo. E esses que não captaram foram pegos nesse cerco e foram mortos. Mas dentro desse cerco, nenhum eleito foi pego ali, porque o eleito estava atento, com as suas lâmpadas o quê? Preparadas, suas lâmpadas acesas, com o Espírito Santo, porque o tempo é escuro. E ele cita aqui, né? O tempo é escuro. E, irmãos, eu não sei se os irmãos perceberam, né? Eu sei que alguns podem perceber, mas nós não terminamos a mensagem reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Quantos perceberam que nós não terminamos, né? Qual foi o parágrafo que nós paramos? Qual foi o parágrafo que nós paramos, irmão Zemildo? Reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Então, se nós não terminamos de ler, a mensagem é para estar com você aí. Porque nós não terminamos de ler, mas hoje nós vamos ler. É assim que funcionam as coisas. Estar com as lâmpadas preparadas é isso. Preparados é isso. É você estar preparado para aquele momento. Irmãos, não é brincadeira as coisas de Deus. E nós não podemos acostumar, como disse o profeta. Às vezes nós acostumamos. Lembra que ele disse o tabernáculo, tipo o tabernáculo, que estava acostumado com os milagres, né? Via um cego ver e já não, né? Via um paralítico andar, e ele citou que é um perigo você acostumar com as coisas de Deus. Ele citou o homem do mar, que estava acostumado lá com as ondas, morava lá e acostumou. Quantos lembram dessa citação? Então, não é hora de viver uma vida acostumada. É um perigo, irmãos, nós acostumarmos. Lembra que ele cita isso, né? Eu creio, não lembro a mensagem agora, essas meninas estão ali em conexão ali. Ele fala isso. Então, observe bem esses detalhes. Eu estava hoje à tarde lendo, e quando eu estava lendo esta mensagem, deu bem certo, irmãos. O Espírito me levou à mensagem reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Ficava assim, eu parei a mensagem. Qual que foi o parágrafo? 128, né? Acho que lemos até um pouquinho mais, viu? Eu acho que foi parágrafo no 131. Porque eu lembro que eu falei sobre a mensagem do rei, né? Quando ele disse, ele fala sobre o porquê, ele fala o porquê Satanás queria tirar a mensagem, no 129, né? Eu vejo porque Satanás não queria que eu fizesse isso, e depois ele fala sobre a história, né, daquele pequeno londrino que estava com a mensagem, e nós lemos, ele disse, eu tomei esta mensagem e levei, né? Então, ele para no parágrafo 131. 130, né? 131. E depois, irmãos, eu assim não conseguia completar a leitura dessa mensagem. Algo não me deixava continuar, né? Eu queria continuar, poucos parágrafos, né? Poucas páginas que faltava,
E eu ficava ali, sempre que eu ia para voltar na mensagem, eu parava. E eu não queria, né, ler por ler. Eu não queria continuar lendo para dizer terminamos a mensagem. Porque todas as coisas têm que ter um propósito, têm que ter um objetivo. Amém? Vocês creem assim também? Vocês estão alegres nesta noite? Vocês estão se sentindo bem nessa noite, né? Vocês estão entendendo a linha? Por isso que eu disse, aí eu estava lembrando aqui de Israel, quando Israel estava saindo do Egito, né? Lá no livro de Êxodo, abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, você vai ver que Israel estava saindo do Egito e eles foram tomar a primeira Páscoa, em Êxodo capítulo 12. E diz assim, né? Lá, né? Em Êxodo capítulo 12, creio que está escrito assim, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Quer ver, ó? E comer apressadamente. Onde que está? Vocês podem me ajudar aí? Com o vosso lombo cingido. Era para comer. Deixa eu ver aqui. 12, 11? 12, 11. Vamos lá, então. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sim, isso. Ó, Êxodo 12, 11. O que está escrito aqui, ó? No 9, né? No 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, a comerão. Essa era a instituição da primeira Páscoa, né? Ó, não comereis dele cru, nem cozido em água, tá vendo? Senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarás no fogo. Tá vendo, irmão Jonei? É isso aí. Resposta do irmão lá do culto ceia. Lembra? Esse aqui, ó. E nada dele deixarás até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos o quê? Cingidos. Os vossos sapatos aonde? Nos pés. E o vosso cajado aonde? Na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, como que nós temos que viver uma vida hoje? Preparados. Nós temos que estar com os lombos o quê? Cingidos. Temos que estar com os sapatos nos pés, o cajado na mão. Para quê? O profeta diz o porquê. Porque eles iam fazer o quê, irmãos? Eles iam sair. O êxodo quer dizer saída. Então, eles tinham que estar preparados porque eles iam sair. Era o primeiro êxodo. Né? Ele disse, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Então, estar com lâmpadas preparadas, estar, irmãos, com os vossos lombos cingidos, como Paulo disse aos Efésios. Irmãos, irmãos, exatamente o mesmo termo usado no livro aos Efésios. Aos Efésios, capítulo 4, né? Efésios, capítulo 6, melhor dizendo, verso... deixa eu colocar aqui, ó, verso 14. Estais por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, está vendo? E vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Nós temos que estar cingidos. Nós temos que estar prontos. Por quê?
prontos. Porque ele disse aqui, Paulo usou a expressão, por quê? Para resistir no dia mau. Para resistir no dia mau. Lá, né, em Ezequiel, nós vamos ver aqui em Ezequiel, nós vamos ver que ele envia esse homem com um tinteiro de escrivão em sua mão para selar aqueles que gemem. Porque algo estava acontecendo, nós vamos ver aqui, algo estava acontecendo ali. 6 homens estavam com armas destruidoras. Então, depois nós vamos entrar nesta mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, vocês vão entender o porquê nós paramos no 131. O porquê nós paramos no 131. O porquê nós paramos no 131. Mas aqui, ele começa, na mensagem A Marca da Besta, ele começa a dizer, estes 6 homens, eles tinham armas destruidoras. Lembre-se, vocês notaram que foi designado somente para Jerusalém? Apenas para Jerusalém, porque é lá onde os judeus, né? Aí disse, Deus lida com os gentios de maneira individual. Nós ouvimos bastante sobre isso. E temos ouvido bastante sobre isso. Deus lida com os gentios de maneira individual. Mas Israel é uma nação, a nação de Deus. Sim. Então ele fala aqui dos gentios e ele fala aqui dos judeus. Quando ele fala dos gentios, ele disse, com os gentios é individual, com os judeus é como nação. Um missionário veio a mim, à minha igreja, eu ouço o irmão Fred de vez em quando dizer amém. Como nós podemos ouvir, né, de vez em quando algum irmão falar o quê? Amém, né? De algum lugar, ele está na audiência, de qualquer modo. Algum irmão do tabernáculo, um irmão judeu, está tentando entrar em Israel há algum tempo, tentando fazer algo pelos judeus. Digamos, ele quer ganhá-los para o Senhor. Ele veio ao tabernáculo uma certa manhã. Ele se levantou quando a unção estava ocorrendo e disse, irmão Brana, gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Como vou conseguir entrar em Jerusalém? Já tentei por todos os meios. E eu disse, eu não saberia o que dizer. Naquela hora o Espírito Santo se moveu e disse, o que o Espírito Santo disse? Vocês estão acompanhando? Vamos lá, o que o Espírito Santo disse? Não é assim, porque Israel nascerá num só dia. Israel nascerá num só dia para sempre. Estamos perto. Nós vamos chegar nisso em poucos minutos agora, se for a vontade do Senhor. O desejo desse irmão, ele disse, por que eu não consigo ir para Jerusalém? Perguntou para o profeta disse, eu não saberia dizer, né? A resposta dele disse, eu não saberia o que lhe dizer, mas naquela hora o Espírito Santo moveu e disse, não é assim, porque Israel nascerá num só dia, para sempre. Estamos perto. Nós vamos chegar a isso em poucos minutos, se for a vontade do Senhor. Nós descobrimos que antes que seguisse a matança, ouçam agora, não perca isso. Irmãos, este assunto que eu vou entrar com a igreja, há muito tempo eu já li, há muito tempo já cheguemos a falar sobre isso.
mas nunca desta forma como Deus me inspirou hoje. Eu já estava esperando há muito tempo que Deus me inspirasse para entrarmos nisto desta forma. Eu gostaria que a igreja estivesse muito atenta e captasse e entrasse no espírito da unção do que como Deus está trazendo. Ele disse, antes que seguisse o quê? A matança. Aqueles 6 homens com arma destruidora estavam preparados para a matança. Nós lemos Ezequiel 9 aqui. Nós lemos Ezequiel 9. Ezequiel 9 diz assim, né? No verso 5. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis. Não era para poupar e não era nem para se compadecer. Matai velhos, matai jovens, matai virgens, matai meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. Por isso que diz o quê? Que era a matança. Então, antes que seguisse a matança, ouçam agora, não percam isso, antes que a matança prosseguisse, ele viu um homem que vinha vestido de branco. O que branco representa? Vamos lá, todos juntos, igreja. O que branco representa? A justiça dos santos. Agora, tinha um tinteiro de escrivão ao seu lado. Primeiro, ele foi através da cidade de Jerusalém e colocou um selo sobre aqueles que suspiravam e que gemiam por causa de todas as abominações que se cometiam no meio dela. Isto é certo. Isto é certo, leitor da Bíblia? Pergunta, né? Então, quando a matança começara, disse ele, matai velhos, mancebos, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Vê? Nada foi deixado. Ou eles recebiam o selo, ou eles não tinham o selo. Esta é a razão que neste dia que estamos chegando, nós estamos vindo diretamente a isto em 1 minuto aqui no Novo Testamento. Que eles terão o selo de Deus é o Espírito Santo. E fora disso é o quê? Fora disso é o quê? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Fora do selo do Espírito Santo é o quê? Matança. Eu anotei aqui, fora disso é para a matança. Irmão Brano limpa a garganta, perdoe-me. Estão perdidos. Na noite passada nós tomamos os escritos de José, ele disse, e assim por diante, às quais me referi, e muitos outros historiadores da antiguidade. José passou, provavelmente viveu e escreveu próximo do tempo em que Jesus de Nazaré caminhou na terra. Agora, ele falou disto, que aquelas pessoas, prestem bem atenção, ele se referiu a eles, eu creio, como canibais, que estavam comendo o corpo de Jesus de Nazaré. Claro que isto era comunhão que eles estavam tomando. Ele não sabia. Ele tinha uma mente, o quê? Inconversa. Então, quando ele disse,
Joséfo escreveu, ele chegou a dizer que os discípulos, que aqueles cristãos primitivos, a ceia que eles tomavam, né, que eles foram comer o corpo de Jesus. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, igreja, ou não? Ele só está dizendo assim, Joséfo, quando escreveu, ele escreveu assim, ele era apenas um historiador. Mas ele vai dizer, mas eles fugiram de Jerusalém quando viram o que sucederia. Então, aqueles, irmãos, que fugiram de Jerusalém, quando começou a ver o cerco, quando começou a ver, né, alguns soldados romanos andando por ali, diferente, algumas coisas ali cercar, eles pegaram as suas famílias e fizeram o quê? E foram para os montes. Correram. Alguns nem perceberam. Alguns continuavam lá comprando, construindo, vendendo. Mas esses, com as suas famílias, eles viram algo. Sempre quando eu toco nesta parte das Escrituras, irmãos, sempre quando eu toco nesta parte desta Escritura, não tem como não tocar nisto sem olhar os dias atuais que estamos vivendo aqui. Porque é uma repetição, porque é uma profecia para esses dias. Nós vamos caminhar aqui nesta noite entre Israel natural e Israel espiritual. Jerusalém natural e Jerusalém espiritual. Nós cantamos um hino aqui que chama-se Israel espiritual. Amém? Quantos lembram? Israel espiritual. Não é disso? Olhai para a fonte de toda a sua força. Então, Israel o quê? Espiritual. Mas também nós cantamos que nós somos a Jerusalém. É. Eu quero colocar isso de forma que, irmãos, que quando vocês ouvirem de novo, vocês não percam isso. Eu quero deixar bem cravado isso aqui. Porque nós vamos caminhar aqui entre Israel natural e Israel espiritual. Na mensagem, como muda Deus o seu parecer, parágrafo 102, o profeta disse que Ló, ou melhor, né? Ele disse, o Moabe era filho de Ló, era ilegítimo. Agora observe como a igreja natural, Moabe, representa a denominação natural. Israel representa a igreja espiritual, a igreja verdadeira. Era a noiva daquele dia, chamada para fora do Egito e vindicada para ser a verdade. Então, quem que nós somos hoje? Israel? Quem que nós somos hoje? Israel espiritual. Quem que nós somos hoje? A Jerusalém espiritual. Amém? Então ele disse assim, que a palavra de Deus disse que ele enviaria isto nos últimos dias. Israel natural com Israel espiritual. Então, mas um dia, eu vou citar aqui, só para que fique gravado isto. Mas um dia Deus decidiu, né, arrolhar a boca dos incrédulos, porque ficou com a palavra. Aquele mesmo pilar de fogo que guiou os filhos de Israel é exatamente o mesmo hoje guiando a igreja espiritual, tal como guiou a natural. Amém?
ele apareceu de novo. E eles levaram as fotografias diante dos críticos e diante dos examinadores. E aqui está pendurada agora, infalivelmente, a verdade. Fazendo as mesmas obras, guiando espiritualmente um povo, como os guiou no natural lá atrás, ficando com a palavra. Então, aqueles que escaparam lá naqueles dias, eles fugiram. Eles conseguiram, irmãos, escapar porque eles estavam atentos às palavras. Eu digo que, como o profeta disse, são poucos que estão atentos para a palavra. São poucos que estão com seus olhos atentos para a palavra. Ele disse, nos dias, não é 8 almas se salvaram. E ainda não é o tipo da noiva, porque o tipo da noiva é Enoque, foi uma. Ele disse, o caminho é estreito. O caminho é estreito. Amém. É hora de estarmos apercebidos. É hora de preparação de lâmpadas. A virgem prudente, ela está preparando a sua lâmpada. Ela tem azeite, ela tem reserva. Ela está tirando esses carvões. É a hora. Prepare as lâmpadas, porque nós vamos embora. Agora observe que ele veio e disse que quando José escreveu, eles fugiram de Jerusalém quando viram o que sucederia. E se foram para bem longe dali. Mas os judeus, as grandes organizações, moveram-se juntas e voltaram e disseram, nós iremos à casa do Senhor Jeová. Jeová é a nossa proteção. E nós temos vivido nela. Deus construiu esta casa. Jeová construiu. Salomão dedicou o templo. Este é o lugar santíssimo. Mas eles rejeitaram o Messias quando ele veio. E eles, exatamente da maneira que a profecia disse que ele viria. E fez as mesmas coisas que a Bíblia disse que ele faria, mas ele não veio de acordo com a teologia deles. Então eles ficaram com o templo, só que a profecia dizia, quando Jesus veio, ele era o templo, ele era o lugar santíssimo. Ele disse para eles, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele era a realidade de todo aquele tipo do tabernáculo. Ele era o verdadeiro sábado. Ele era o verdadeiro cordeiro. Ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava diante deles e eles não podiam ver. Então eles estavam ficando com o tipo, com o substituto, em vez de pegar a realidade das coisas. Amém? Vocês estão entendendo? Eles estavam ficando com o substituto, mas o substituto foi colocado temporariamente até que aquilo que era perfeito viesse. Quando aquilo que era perfeito veio, ele disse, como Paulo usou mesmo, o que é em parte será aniquilado. Então veja que hoje é a mesma coisa. Quando veio o que é perfeito, eles não aceitam o que é perfeito. Eles querem ficar com o que é em partes. Mas a noiva, os eleitos, estão com o que é perfeito. Preste bem atenção agora, se vocês estão acompanhando comigo. Enquanto falamos do Israel natural, falamos também do Israel o quê? Espiritual. Quando se fala do Israel natural lá, você olha lá Israel, como aconteceu lá, nós podemos ver como que está acontecendo aqui. Se lá houve Israel natural que fugiu, e foi para as montanhas, há também um povo aqui que está fugindo e indo para as montanhas. Não vai ser pego nesse cerco aí. Amém? Agora, olha só. Eles rejeitaram o Messias quando ele veio exatamente da maneira que a profecia disse que ele viria. E fez as mesmas coisas que a Bíblia disse que ele faria.
mas ele não veio de acordo com a teologia deles. Espero que isso não ofenda, mas desejo que isso penetre profundamente. E eles vieram, ele mostrou o sinal messiânico, exatamente como a Bíblia disse que ele faria. Quantos creem nisso? Certamente, você crê. O que era o sinal messiânico? Ele era um Deus profeta. E? Então, quando eles fizeram isso, do que eles chamaram aquele sinal messiânico? Pode alguém me dizer? Está perguntando. Do que eles chamaram aquele sinal messiânico? Do que eles chamaram? Beelzebu, um demônio, um adivinho, porque ele podia discernir seus pensamentos. Sabia o que eles estavam pensando e dizia a eles todas estas coisas. Mas ele disse, e os verdadeiros judeus, o que eles disseram que eram os verdadeiros? Este é o sinal do Messias. O sinal do Messias. O que Natanael disse? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o rei de Israel. Disse. Porque te disse, vi-te antes de você vir para a reunião? Então você crê nisso? Então, as coisas maiores do que esta. Então, você vai ver coisas maiores do que esta. Você deve, primeiramente, crer. Creia nisso e então você verá coisas maiores. Estão entendendo o que ele está dizendo? O que era o sinal messiânico, irmãos? Esqueceram já? Deus, profeta. Não perca isso. Se você perder, você vai precisar disso. Tem que cingir os lombos, calçar os sapatos, pegar o cajado na mão, esteja preparado. Olha o que ele está dizendo. O sinal, o que era o sinal messiânico? Ele era um Deus profeta. Mas uns chamavam de Beelzebu, de adivinho, né? Mas os verdadeiros judeus diziam, vejo que tu és profeta. Amém? Agora, nós vemos o que aconteceu. Mas os pios, as grandes igrejas, as organizações, os fariseus, os saduceus, os herodianos e todos estes disseram, ele é Beelzebu. Eles tinham que responder algo. Eles tinham que dizer isto às suas congregações. Assim, eles disseram, ele é do demônio. Agora, tenha isto em mente. Então, o profeta está descendo conosco, trazendo Ezequiel capítulo 9, mostrando que com Israel ele trata como? Viu? Com Israel, eu não vou responder, vocês respondem, porque eu já falei. Com Israel ele trata como? Com os gentios ele trata como? Indivíduos. É importante saber isso. Israel nascerá em um só dia. Lembra que o irmão queria ir lá para Israel? Queria ir lá para Jerusalém? Não, Israel vai nascer em um só dia. Aí ele disse, mas observe então. Aí ele vai dizer, observe então, que estes homens com essas armas destruidoras, que veio trazer desta matança, antes disso, ele disse que haveria um selamento, é isso que ele está dizendo. Só que junto com o selo, haveria também uma marca da besta, o selo de Deus e a marca da besta. Essas duas coisas. Aí ele começa a dizer que quando ele veio para
o Israel natural, ele veio com um sinal messiânico. E o que eles fizeram? Eles rejeitaram, porque era um Deus profeta, a sua primeira vinda. E eles chamavam de demônio, porque eles tinham que responder às suas igrejas. Ele disse, eles tinham que dar satisfação para as suas igrejas, quando vinham os milagres acontecerem, as curas, acontecerem, as multiplicações. Tá, mas como é demônio? Como é Beelzebu? Eles interrogavam. E eles diziam, ele é demônio. Agora, eles eram homens religiosos, homens santos, homens de Deus, quanto ao que o mundo pensava. Quanto ao que o mundo pensava. Uma ofensa contra eles e seriam apedrejados. Sábios, graduados, estudantes de seminários, em uma linha de clérigos, e foram condenados, porque Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo. Estão vendo aonde que o profeta está mostrando? Eram homens religiosos, homens santos, homens de Deus, quanto ao que o mundo pensava. Mas quando Jesus olhou para eles, disse, vós tendes por pai o diabo. Então, não condene o Espírito Santo quando ele te chama do que você é. Vê? Amém. Você gostou disso ou não? Amém? Não condene o Espírito Santo quando ele te chama do que você é. Lá fora as pessoas podem te querer bem. As amizades podem te chamar você de santa, de santo, disso. Mas toda vez que você chegar diante da palavra, ela vai chamar você do que você é. Você captou isto? Amém? Amém? Os outros tinham eles como santos, religiosos. Mas Jesus disse, vós tendes por pai o diabo. Quantos entenderam isto? Observe as Escrituras e veja a promessa. Veja a hora que está se aproximando. Aqueles discípulos cheios com o Espírito Santo, marcados com esse sinal em suas testas, com aquele selo de Deus, começaram a vigiar. E quando viram o cumprimento das palavras de Jesus, saíram dali. Amém. Amém. Você começa a ver estas coisas acontecendo. Está cercando. Vai ser uma matança, não vai? Mas olha que tipo de matança é. Amém. Aleluias. O que ele disse lá no livro de Êxodo, capítulo 12? O que ele disse lá? Êxodo 12, 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei o quê? Juízos. Eu sou o Senhor. Juízos. Matança. Juízos. Matança. Mas houve uma voz que disse para estes homens, melhor, para aquele que tinha o selo, aquele que tinha o tinteiro de escrivão, antes da matança, sela na testa aqueles que gemem, aqueles que estão gemendo pelas abominações que se cometem na cidade. Sela eles primeiro. Olha como isso se compara com Êxodo 12, 13. E aquele sangue vos será por
sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue. Quem que estava passando ali? Era o anjo da morte? Mas que ele usou um pronome pessoal, que ele usou, né? Quem que estava passando ali? Ele disse, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Preste bem atenção nisso. Romanos capítulo 1. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Vamos ler essa escritura um pouquinho. Romanos capítulo 1. Me veio esta escritura. Romanos capítulo 1. Você pode regar a palavra com amém? Você pode ir regando a palavra, graças a Deus. Você pode ir regando a palavra e dizendo obrigado, Senhor, porque esta praga não alcançou a minha casa. Será que você pode dizer obrigado, Senhor? Romanos capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta o quê? Do céu se manifesta a ira de Deus. Ezequiel capítulo 9 é a ira de Deus. Êxodo capítulo 12 é a ira de Deus. Ele disse, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Sobre quem? Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Por isso que eles, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou aos seus desejos, aos desejos de seus corações. Então Deus é que traz isto. É um juízo. É a ira de Deus. Quando alguém, irmãos, começa a ser liderado pelos desejos dos seus corações, como a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, quem foi que permitiu isso? Quem foi que permitiu isto? Deus. Deus entrega, já que você quer fazer, faça. Já que você quer, faça. Vai para o desejo do seu coração. Faça igual Balaão.
Como nós lemos esses tempos, Balaão estava com a sua mente, com um desejo de... Como é que chama aquela palavra? Eu não vou lembrar agora. Mas o profeta disse, e nós falamos aqui, com a sua mente cheia de desejos, com o que ele ia fazer com aquele dinheiro, com aquilo tudo, fascinado de outras coisas, vá, Balaão. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus fez o quê, irmãos? Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Ficou abandonado às paixões infames. Por isso que a pessoa tem que cuidar, irmãos. As pessoas pensam que isto é certo. Mas é um desejo. Ou como disse alguém para o profeta, quando eu faço alguma coisa errada, nada me condena. Ele diz, não tem nada aí para te condenar. É por isso que não te condena. Porque se tivesse algo para te condenar aí, estaria te condenando, estaria te corrigindo, estaria te alfinetando, como diz, para que você pudesse consertar aquilo. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, o que ele fez? Se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo o quê? E recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importam de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Como Caim. O que você acha que é essa matança que está por aí? Ira, juízo. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Isso é o quê? Ira. A ira de Deus. A matança. Dos quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também consentem aos que a fazem. Se você consente, você está enquadrado nisso também. Relembrando as verdades ouvidas.